Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 35. Diz assim a palavra: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiam, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Tome seu assento. Obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Concluindo nesta noite, capítulo 18 de Lucas. Passamos algumas terça-feira aqui, meditando sobre esse capítulo. E quando observamos aqui o versículo 21 ao 34, e não trouxemos nenhum estudo específico sobre isso, só fazer um breve resumo aqui desses versículos. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, lugar onde se cumpriria o propósito central de sua missão. Ele já vinha ensinando sobre o reino de Deus, mas agora revela de forma mais clara aos seus discípulos o que estava prestes a acontecer: seu sofrimento, morte e ressurreição. Jesus faz o seu terceiro e mais detalhado anúncio sobre a sua paixão. E já tinha falado em outras oportunidades, sabendo que a missão está se concretizando. Ele revela aos 12 o que o aguarda em Jerusalém. O que estava esperando para ele em Jerusalém? Ele diz: zombaria, açoite e morte, seguido da sua ressurreição. O discípulo, contudo, não compreenderam, devido às suas expectativas terrenas. Jesus não vai para Jerusalém como uma vítima surpreendida pelas circunstâncias, mas com determinação. Ele afirma que tudo que foi escrito pelos profetas deve se cumprir. O sofrimento estava nos planos de Deus para a salvação da humanidade. Ele descreve com clareza o nível de rejeição que enfrentará, detalhando que será entregue aos gentios, ou seja, aos romanos, zombando, cuspindo, açoitando e morto. Isso revela o alto custo do perdão. Os discípulos não conseguiam entender a mensagem. Eles ainda esperavam um Messias político e triunfante, e não um servo sofredor. Espiritualmente, o significado lhe estava oculto ao discípulo, porque a visão deles era terrena, não era espiritual. Então Jesus deixa bem claro que ele ia enfrentar. Não é que prenderam Jesus, Jesus se entregou para assim cumprir o plano da salvação. E nesta viagem,
acontece aqui a notável cura do cego Bartimeu, filho de Timeu. Foi uma demonstração do poder divino. Ao passar por Jericó, encontra um homem cego que estava à beira do caminho pedindo esmolas. Era a maneira da sobrevivência dele. Esse encontro aqui revela não apenas um milagre físico, mas também uma poderosa lição espiritual sobre a fé, perseverança e conhecimento de Jesus. Chegando perto de Jericó, Jericó foi a cidade das palmeiras, conhecido como a cidade das palmeiras. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio, capítulo 34, nós vamos ver, falando sobre esta cidade, capítulo 34, e o versículo 3 diz assim: e ao sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Então, era conhecida como a cidade das palmeiras, situada a 28 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Era em Jericó que morava Raabe, quando recebeu os espias de Josué. E após ali a conquista de Jericó, Josué pronunciou uma maldição sobre o homem que tentasse reedificar a cidade. Josué, ele, aqui no capítulo 6, e o versículo 26 diz: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo seu primeiro, ou seja, perdendo seu primogênito, que é o primeiro filho, na fundação, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Na fundação, primogênito, e no final, na conclusão da obra, seria o mais novo. E isso aconteceu. Vamos ver aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, e o versículo 34, 16 e 34, dizia: em seus dias, Aiel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Josué, filho de Nun. Então, essa cidade, aconteceu isso, e havia ali, naquele tempo, uma escola de profetas, no tempo de Elias e de Eliseu. Depois você pode conferir lá em 2º livro de Reis, capítulo 2, esse 4 ao 18, fala sobre isso. A cidade foi tomada pelos caldeus, mas repovoada depois da volta do cativeiro. Nós vemos isso lá em 2º Reis, capítulo 25, depois você pode ver em Esdras 2:34. Ou seja, no tempo de Cristo, era Jericó a segunda cidade da Judéia. Lucas mesmo fala sobre isso, no capítulo 10 de Lucas, e o versículo 30, quando fala ali da parábola do bom samaritano, e faz menção desta cidade. Quando ele fala aqui: e respondendo disse Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então era a cidade, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais
despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então era a cidade que, quando ia para Jericó, estava descendo. Então estava ali um cego. Consta em Mateus que havia 2 cegos, e em Marcos, que o nome de um, talvez o mais conhecido, era Bartimeu, mendigando, vivia nas trevas da cegueira e na maior pobreza. Uma figura daqueles cujos olhos o pecado cegou e cujo coração o mundo destituiu de toda a verdadeira riqueza. Representa a condição humana sem Cristo. Limitação, dependência, incapacidade de enxergar espiritualmente. Então, esse cego é esta figura. Ouvindo passar a multidão, porque onde Jesus estava, havia uma multidão. Uns para receber milagres, outros porque amavam Jesus, e outros procurando encontrar uma falha em Jesus. E ele perdera a vista, mas ainda tinha ouvidos, e também falava, e desta se aproveitou plenamente. Se nos aqui, quando ele perguntou o que era aquilo, ele ouviu um barulho que ele não era acostumado a ouvir. Tinha uma multidão de gente passando. Ele procurou o que era. Há multidões atualmente seguindo e servindo a Cristo. Se perguntasse o que quer dizer isso, é como se estivesse fazendo essa pergunta. E ele clamou dizendo, quando falaram que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui ele clamou e repreendiu para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto. Quanto mais a multidão impedia que Bartimeu chegasse mais perto de Jesus, tanto mais ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele clamou algo que chamou a atenção de Jesus. E quanto mais a multidão insistia, ele clamava pelo Senhor Jesus. Foi a melhor coisa que este homem, sentindo a sua necessidade e sabendo que o socorro divino estava perto, podia fazer. Jesus Nazareno passava ali e ele não perdeu a oportunidade. Se não conseguisse, nesta ocasião, a sua misericórdia talvez nunca mais ele conseguiria. Ele clamou pelo Senhor. A multidão tentou impedir, repreendia ele, mas ele não se preocupou com isso. Ele continuou clamando. Ele nos dá um exemplo que os que querem, às vezes, abafar a voz da oração, daqueles que procuram as bênçãos divinas, não estão seguindo o exemplo deste homem, que às vezes desiste, faz por qualquer coisa. E ele dá um exemplo de perseverança, que ele continuou clamando. E diz: filho de Davi. O cego aqui, ele confessava diante da multidão a sua fé, declarando que Jesus Nazareno era filho de Davi, isto é, ele era o Messias. Quando se fala Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo que ele era o Messias,
ele era o prometido. E ele reconhece Jesus como filho de Davi. Mesmo sem ver fisicamente, ele enxerga espiritualmente quem Jesus é. Aleluia. Quando ele clama, filho de Davi, chamou a atenção de Jesus. Aqui no versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Aqui, grande era o barulho feito pela multidão, que eles não iam calados, eles iam falando alguma coisa. O barulho era tamanho, mas os ouvidos de Cristo discernia a voz de um pobre cego sentado à beira do caminho. Interessante, amado, quando nós paramos para observar quantas são as ondas de grande clamor no universo, incessantemente chega no trono da graça. Quantas vozes, quantos clamores chega diante do trono, e o Senhor sabe qual cada um, ele sabe quem está clamando, conhece pelo nome, sabe da necessidade de cada um, e ele responde. Aleluia, a grandeza do nosso Deus. Mas aquele que está sentado nesse trono ouve e atende o meu clamor, o seu clamor. Aleluia. Jesus parando. O Bartimeu aqui ganhara na sua importunação. Jesus completava aqui o ministério dele, e sabia que dentro de 8 dias, morreria na cruz. Ele já sabia disso. Contudo, apesar de dirigir com determinação para chegar a Jerusalém, sabendo o que lhe esperava, ele parou no caminho para atender um cego. Aleluia. Quantas vezes nós encontramos em situações nas quais, às vezes, dizemos que é impossível socorrer um próximo. Mas Jesus dá aqui o exemplo. Jesus fazia em tais circunstâncias, e nós também podemos fazer. Socorrer alguém que às vezes está precisando, que às vezes está necessitado. Nós não operamos milagre, mas podemos levar ele a Jesus, podemos conduzir ele a Jesus, podemos interceder por ele, podemos às vezes resolver a situação que se resolve aqui mesmo. Às vezes a pessoa está passando por uma situação, precisando de uma ajuda, nós podemos. Jesus deixa esse exemplo para nós. Aqui, quando ele clama por Jesus, Jesus manda trazer ele. Jesus, ele faz a pergunta. Ele usava uma capa. Marcos, ele fala sobre isso. Marcos capítulo 10 e o versículo 50, ele diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esta capa era a sua única possessão, que lhe servia de cobertor de noite, e que também lhe identificava que ele era autorizado a mendigar. Se nós voltarmos lá no livro do Êxodo, o capítulo 22, Êxodo 22,
Nós vemos aqui essa situação, 22 e o versículo 26 e o 27 diz: se tomares em penhor a veste do seu próximo, luz restituirá antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, e a veste da sua pele, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Aqui havia essa situação que o poder de Deus poderia mudar a história. Bartimeu, sendo cego, naturalmente queria guardá-la à mão, mas nada estorvasse de chegar a Jesus. Ele sabia que necessitava daquela capa, mas nada impediu que ele chegasse a Jesus. Nada pode impedir de chegarmos à presença do Senhor Jesus. Aqui o grande contraste entre o Bartimeu e aquele jovem que nós estudamos dia desse, jovem rico, totalmente o oposto. Um querendo seguir a Jesus, encontrar com ele, e outro tão arrogante, se achando de grande diante do Senhor. Mas Jesus perguntou-lhe: que queres que te faça? Seria até uma pergunta, sim, para quem está cego, quase que indelicada. Mas Jesus aqui, ele queria ouvir dele. O cego clamava sem cessar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus sabia o que o cego queria. Ele sabia. E aqui nós aprendemos: se queremos a resposta às nossas orações, nossas súplicas, não peçamos apenas que o Senhor nos abençoe, mas supliquemos, designando expressamente a nossa necessidade. Qual que é a sua necessidade? Fale ela para o Senhor. Quer ver a pessoa: Senhor, me abençoe. Ela está tão cansada para dormir que é com aquela: com Deus me deita, com Deus me levanta. Fale para Deus qual que é a sua necessidade. Especifique o que é que você quer de Deus. Quer ver a pessoa pede algo de mas não diz: Senhor, agora cuidado com as jovens, não vai pedir muito detalhe não, porque às vezes não tem como, às vezes Deus atender, né? Eu quero um rapaz assim, 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 assado, uma moça assim, assim. Aí o Senhor só se fizer em laboratório, né? Mas peça, e primeiro tem um compromisso com Deus, tem um compromisso, fidelidade a Deus. Observamos, Jesus perguntou: o que quer que te faz? Jesus pergunta aqui, dando ao cego a oportunidade de expressar a sua necessidade. Aí ele vai e diz: o que ele queria? Que eu veja. Bartimeu recebeu a vista porque decidiu receber, porque tinha fé para recebê-la. E quem disse isso foi Jesus. A fé daquele homem era tamanha. Qual foi a resposta de Jesus no versículo 42? Que ele disse: Senhor, que eu veja. E no versículo 42, e Jesus lhe disse: vê. Aí se o versículo parasse por aqui, tudo bem. Mas Jesus diz: a tua fé te salvou. Jesus, ele o cura e afirma que a fé foi o instrumento do milagre. A fé em Jesus Cristo traz transformação completa. Bendito seja Deus. E logo viu, quando ele
diz aqui no 43, aqui não foi uma cura progressiva, que aquele primeiro teve que o Senhor mandou ele lá lavar o rosto, que ele falou, tu tá vendo? Disse, não, eu estou vendo as pessoas assim como árvore, né? Ali ele disse, não, volta lá novamente, e aí ele passou a ver por completo. Porque o que é aquilo lá? Ali são milagres progressivos, que a pessoa não recebeu instantâneo. Deus pode fazer assim, mas aqui não, aqui foi instantâneo. Imediatamente, logo viu. E quando ele viu, diz assim, viu e seguia-o, glorificando a Deus. Olha a alegria daquele homem, e você imaginar, quem não está vendo nada, e passa a ver, ele tem que se alegrar mesmo, ele tem que glorificar ao Senhor. O milagre resulta em louvor e discipulado. Aquele que alcança o milagre da salvação, ele passa a seguir ao Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser um discípulo do Senhor Jesus. Quantos discípulos tem do Senhor aqui nesta noite? Aleluia, bendito seja Deus. Quem é alcançado por Jesus, passa a segui-lo e glorificar. O cego não voltou a mendigar. Como pode o mundo saber que Cristo nos curou se não o seguirmos pelo caminho, glorificando o seu maravilhoso nome? É claro que todos nós, quando fomos alcançados, veio o desejo, a sede, a vontade de glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui encerrar, aprendemos algumas lições. Primeiro, a fé nasce ao ouvir sobre Jesus. A fé daquele homem nasceu quando ele ouviu sobre Jesus. Mesmo sem ver, o cego creu. Segundo, a fé verdadeira clama com insistência. Ele não desistiu, apesar da oposição. Quantos tentaram silenciar ele? Mas ele não desistiu. Terceiro, Jesus responde ao clamor sincero. Quando nós clamamos diante do Senhor com sinceridade, Ele responde. Aqui, Ele ouviu e atendeu o pedido. Imediatamente, Jesus ouviu, o grito, o clamor foi diferente, demais que ele havia, acho que foi 2 pessoas que clamaram Jesus, chamando ele filho de Davi. Foi ele e aquela mulher, Ciro Fenícia, que a filha estava endemoniada, e ela saiu atrás de Jesus, clamando por ele, dizendo a situação da filha dele. E o discípulo mandando que ele mandasse ela calar. E quando Jesus conversa com aquela mulher, ela estava clamando, Jesus, filho de Davi. Foi quando Jesus conhecia a fé daquela mulher. Ele perguntou, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Naquele momento, Jesus viu aquela mulher, a filha dela foi curada. E ele disse que não tinha encontrado fé igual encontrou na vida daquela mulher. Então, foi o grito diferenciado, reconhecendo Jesus como o Messias. Quarto, a fé gera transformação e mudança de vida. O cego não apenas recebeu a visão, passou a seguir Jesus. Como é bom seguir o Senhor Jesus. Concluo dizendo, o cego de Jericó não tinha visão física, mas enxergava espiritualmente quem Jesus era. Muitos que viu com os olhos naturais não reconheceram o Messias. Ali passava, mas não reconheceram o Messias. Isto nos ensina que a fé verdadeira não depende da visão física, mas de um coração que crê. Amém, meus amados? Um coração que crê no Senhor Jesus. Que Deus Cristo continue falando aos nossos corações.